Graças e paz, meus queridos. Que Deus nos abençoe em mais uma reunião e mais um momento de reflexão. Ontem nós estávamos aqui em casa meditando um pouquinho sobre a questão de nós corrermos a carreira cristã, e uma das coisas que nós vimos e pensamos que cada dia mais os atletas estão com roupas mais apropriadas para natação, para corrida. Quanto mais leve, quanto mais eles se sentirem livres, mais eles conseguem bons recordes, mais eles conseguem um desempenho melhor na sua missão, que é correr e ganhar uma medalha. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele disse algo interessante, pensando nisso, no dia a dia, ele diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Interessante que o autor, ele coloca algumas coisas interessantes para a gente pensar. Falamos um pouco sobre abrir nossos olhos, abrir nosso ouvido, abrir nosso coração. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a questão de desembaraçar os pés para poder correr livremente. O autor aos Hebreus, ele diz que nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunha. Que testemunhas são essas? É só nós olharmos para o capítulo anterior, o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver os heróis da fé. Homens que lutaram, homens que batalharam, homens que disciplinadamente exerceram o seu ministério, que foram coroados e que receberam uma coroa inacessível, uma medalha que não é corruptível. Esses homens, conhecidos como os heróis da fé, são essas testemunhas, e nós devemos olhar para eles, mirar neles no seu exemplo, correr com perseverança essa carreira que nos está proposta. E nós temos essa grande nuvem de testemunhas que estão, num certo sentido, servindo de exemplo para nós. Mas para nós corrermos essa carreira, ele diz que nós precisamos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia, que fica nos cercando. Interessante, duas coisas, o peso e o pecado. E tem alguns pesos que nós estamos vindo para Cristo, mas nós trazemos com Ele. Tá Ele, E às vezes esse peso são preocupações, inquietações, às vezes são vícios, são manias, são coisas que nós carregamos no coração e na alma, e coisas que nós sabemos que nós precisamos deixar, que às vezes ainda ocupam o primeiro lugar no nosso coração. Num certo sentido, todos nós sabemos qual é o nosso peso, o que tem pesado, o que tem feito com que a gente não deslanche, não corra, não flua no reino de Deus. E nós precisamos chegar diante do Senhor e confessar e pedir ao Senhor que nos ajude a nos livrar deste peso que às vezes nos impede de crescer nessa carreira cristã. Ele fala do peso e do pecado, Às vezes o grande problema na nossa vida não é o pecado, mas é o pecado não tratado, é o pecado acariciado, é o pecado não abandonado. Porque aquele que não confessa, esse sofre, mas o que confessa e deixa, alcança do Senhor a misericórdia. Então essas duas coisas nós precisamos pedir ao Senhor para a gente correr livremente, nada que seja um peso, Tirar o peso e o pecado que ronda, querendo tomar lugar, tomar vez no nosso coração. Mas a coisa mais importante no texto não são as nuvens de testemunha, a ênfase não está no peso e no pecado, mas está nós mirarmos no exemplo de Jesus. Essa carreira tem como meta nós corrermos essa carreira olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós vamos correr não sem meta, correr não de qualquer jeito, mas nós vamos correr olhando firmemente para Jesus. E o próprio Senhor Jesus nos convidou a irmos a Ele, como nós estamos cansados, com esse peso e com esse pecado. Porque Ele vai aliviar o nosso fardo, Ele vai aliviar esse nosso jugo. Então é um convite para nós. Então essa carreira nós não podemos desistir, mas devemos olhar para cima e para frente. E ter o Senhor Jesus como alvo, como meta na nossa vida. Olhar
firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então, esquecer as coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós, para Cristo, para o Senhor Jesus. Pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, aonde Jesus vive. Então, essa é a palavra que o autor aos Hebreus traz para nós, né? Que nós precisamos, portanto, né, desembaraçar-nos de todo peso, de todo pecado que tenazmente nos assedia e correr com perseverança, né? Correr, mas também com perseverança. A carreira que nos está proposta, que foi proposta pelo Senhor. E nós somos chamados a isso, né? A vivermos essa carreira cristã e olhar firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então a minha oração é para que Deus nos ajude nessa caminhada e que nós, no nosso momento de oração, a gente possa estar refletindo qual é o peso, qual é o pecado que não está me deixando ir a fluir, a ir para frente, a crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos clamar ao Senhor para que Ele nos ajude. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Examina, Senhor, e vê se há algo que está de fato me impedindo de crescer. E com a graça do Senhor Jesus, possamos confessar e alcançar do Senhor a misericórdia. Pai, em nome de Jesus, nós, como tua igreja, agora nos calamos diante do Senhor e pedimos ao Pai para que o Senhor nos ajude a aliviar a bagagem, a tirar o peso, a sobrecarga que não está nos deixando ir para frente, crescer na graça e no conhecimento de Jesus. A sermos mais do Senhor, Pai. A nós aprendermos a dar nome a esses pesos, dar nome a esses pecados que estão nos amarrando, não está deixando fluir, a deslanchar na carreira cristã, a crescer nessa santidade de vida, nessa consagração de vida. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai, a despojar deste velho homem, a revestir de um novo homem, Pai, a renovar o espírito no nosso entendimento. Pai, que o Senhor nos ajude desse lavar, Pai, e que nós possamos livres agora deixar tudo aos pés do Senhor Jesus. E que o Senhor, que tomou sobre si os nossos pecados e enfermidades, nos ajude a completar a carreira que o Senhor confiou a cada um de nós. No nome de Jesus, possamos completar a carreira e guardar a fé. Que a Senhora assim nos abençoe. Amém? Deus te abençoe e que a paz esteja sobre cada um de nós.